acha muito libertário nessa questão do complexo de talidomida e relacionar isso ao comportamento das mulheres com a sociedade, com o homem também que ministra, né? Até hoje a gente tem uma sociedade masculina. E segundo, uma questão cultural religiosa, né? Que aí já pode até entrar no direito consuetudinário. Não sei se tu chega a debater isso no livro também. Os costumes, se a gente for pegar os costumes, eu cito no livro as grandes mulheres da história, né? Nós tivemos Cleópatra, nós tivemos no Reino Unido Antigo, a civilização era matriarcal. Isso eram exceções. Eu cito também a questão das Amazonas, explico por que existe o termo Amazônia, a questão da decapitação, não digo decapitação, a retirada do seio, para poder se usar bem uma flecha. Tinha sociedades femininas que, inclusive, não queriam homens, elas pegavam os homens que viajavam na Idade Média, eu cito esse exemplo, né? Pegavam os homens que viajavam, se fecundavam com eles e mandavam embora. Se eles não fossem embora, eles eram mortos. E quando nasciam homens, matavam os filhos homens. Só queriam mulheres. Então nós tivemos o máximo também da história humana com a dominância do feminino. Chegando a esses apelos. Para ser uma guerreira, ela tinha que cortar o seio para não atrapalhar o uso do arco e flecha. Isso eu cito na conclusão do livro. Então, esses sistemas vão existir sempre. Agora, com certeza, a mulher teve um papel diferente do homem por essa questão da procriação, digamos, do sexo, por causa da expansão pela dominação. Tanto que essas sociedades matriarcais desapareceram pela dominação de outra sociedade mais forte. Não por ser masculina, mas porque era mais forte. Casualmente, naquela época tinha que ser homem. Imagina um grego daquele, beleza? Destruiu uma cidade sozinha. Né? E eu sei que ele é uma pessoa de uma sensibilidade tremenda hoje. Mas um soldado grego desse entrando na Inglaterra, lá, aquele bando de bárbaros que existiam antigamente, né? Acabava aquela sociedade, tinha que desaparecer, né? Predominava a cultura grega, a cultura romana, e nós temos essa informação, a gente pode ver, tem na Alemanha, tem na Inglaterra, no mundo inteiro, a formação grego-romana que é vinculada ao desenvolvimento da cultura, mas principalmente pela acepção de um exército extremamente capaz, extremamente masculino, sem mulheres. O exército romano, a referência de desenvolvimento, do nosso desenvolvimento mais rápido da civilização humana, ele era extremamente masculino, e extremamente focado na força dos seus exércitos, na qualificação dos seus exércitos. Por isso que eles conquistaram o mundo inteiro. Eu não sei se te respondi. É claro que eu não quero aqui aparentar posições parciais, não é isso. Nós vamos falar de fatos reais, né? Não é o direito brasileiro, o direito do trabalho, eu acho bastante frágil, mas a filosofia do direito do trabalho é isso aqui. Nós trabalhamos com um fato real. Para mim, todo fato é real. Né? Então, a gente não pode ser redundante aqui. Então, nós temos questões. Existe a sociedade machista? Existe, estou me engano nela. Ela é consequência de circunstâncias machistas? Sim. Houveram sociedades matriarcais feministas? Não elas. Foram menores? Foram menores. Foram absorvidas? Foram absorvidas. Por um processo de força, característica do sexo masculino. Agora está desaparecendo essa necessidade. Nós estamos aqui extremamente frágil como uma mulher. A gente vai para uma academia, tem mulheres. A minha filha, por exemplo, faz mais força no aparelho que eu consigo fazer hoje. Né? E aquelas pernas bonitas não aparentam, mas tem ali um músculo igual ao meu. E às vezes melhor. Né? E essa nova mulher não tem mais quase filhos hoje, né? A tendência, isso tem que se preocupar. A gente tem que pegar o exemplo do velho continente, a Europa. A Europa está vivenciando isso. As mulheres não querem mais ter filhos. Por quê? Porque pensar nos torna diferente. Pensar nos diferencia dos animais. Nos diferencia dos animais. Pensar e trabalhar estão vinculados. Então, quanto mais trabalhamos, melhor indivíduo nós nos sentimos. Quanto mais trabalhamos, menos tempo nós temos. É muito difícil ficar amamentando uma criança, ficar se dedicando para uma criança. Então, as mulheres estão optando por se desenvolver espiritualmente do que materialmente. E isso está, evidentemente, causando, em pensamos no velho mundo, um decréscimo da população humana. Então, esse trabalho vai ter que ser muito bem desenvolvido pelo ser humano, vai ter que ultrapassar esses complexos todos para conseguir utilizar o sexo para procriar e fazer em conjunto, o homem e a mulher, achar uma solução para isso. Hoje, os governos do velho mundo estão propondo dessa maneira para os senhores. Pagam salários para a mulher ficar em casa. Mas isso não está deixando elas felizes, porque elas querem mesmo desenvolver a mente, elas querem trabalhar. Então, nós temos que achar um meio termo. O homem vai ter que se inserir nesse processo. O negócio vai ser mais pagar salário. É obrigar o homem a dividir a atividade. Mas Edson, deixa eu te fazer uma pergunta. Já ouvi falar o seguinte, na verdade a procriação ela não vai ser mais uma situação sexual. Ela pode expandir do corpo. O ser humano não vai mais se procriar através do sexo.
E o sexo vai ser única e exclusivamente uma questão de prazer. E afetividade. Prazer e afetividade. O que tu acha disso? É que está detalhe. A progressão tem a ver com o sexo. Ele está dizendo o seguinte: nós vamos continuar tendo nossos órgãos sexuais, né, procriativos, e vamos fazer inseminação in vitro e desenvolver em ambientes externos. Agora, o indivíduo, e isso nós podemos estudar, é um desenvolvimento científico também, o indivíduo depende das suas informações emocionais. Então, o afeto humano vai continuar existindo. Aí que eu falo de novo: vai haver a modificação, e o homem e a mulher vão ter igual papéis em dar esse afeto para desenvolver um ser humano saudável emocionalmente. Senão nós viramos bichos. Se nós não tivermos um contato, uma afetividade, nós vamos virar bichos. Nós vamos virar que nem leões. Ora, eu vou comer um filho se eu tiver fome. Ora, eu vou comer um filho se eu não tiver fome. Se não tiver afetividade nenhuma, vai acontecer isso. O homem vai ser o bicho do próprio homem, né? Então, a evolução vai ter que ter essa sutileza. Tem que chegar esse momento, e até a reprodução pode acontecer in vitro e gerada em ambiente apartado do corpo, mas nós vamos ter que estar lá presentes para transferir o aspecto emocional, né? Vou voltar de novo ao Carl Jung, falar de Freud aqui, são referências muito presentes, né? Ele fala o seguinte, que diferenciava Freud de Carl Jung na filosofia da psicanálise. Um acreditava na alma. E Carl Jung, que acreditava na alma, dizia mais, né? Existe algo além da alma e do corpo. Existem regras etéreas que têm que ser transponíveis ou intransponíveis, né? Então, essas coisas se transferem com contato, com carinho, com emoção. Esse reconhecimento cada vez mais acontece entre nós. A gente começa a ver com nitidez a existência do espírito, da alma, dentro das diversas concepções religiosas que se dão ou científicas. Mas há um fator energético, como um fator energético. E esse fator energético, ele se transfere como se transfere energia por um fio, através do contato. Eu não consigo ainda, pela telecinese, transferir o meu afeto para ti a muita distância, até porque tu não vai nem me ouvir, talvez. Não vai sentir o meu calor humano. E daí tu começa a reagir como uma pedra com o passar dos tempos, né? E deixa de ser um organismo e deixa de se relacionar com o ecossistema e com as pessoas. Então, esse medo eu não tenho. Posso estar nitidamente errado. Te argumentei porque eu penso que eu acho que essa tua posição não vai acontecer. Não é a minha posição. Não, essa tua observação não vai acontecer. Essa observação não vai acontecer. Vai acontecer sim. Já está acontecendo a inseminação in vitro, a geração do indivíduo separado do corpo, mas em placentas artificiais, né? Já houve caso da mulher transgênica, né? Há pouco tempo atrás se noticiou o fato de ter se colocado num homem, né? Um útero, e ele ter desenvolvido um feto no seu corpo. Porque o homem e a mulher são iguais. O homem produz testosterona e progesterona. A mulher produz progesterona e testosterona. Veja, os hormônios que nos diferenciam. Então o que nós vamos ter diferente mesmo são os aparelhos, os órgãos sexuais diferentes. Mesmo assim, né, nós podemos transferir para um vidro a nossa reprodução. Mas temos que pegar o esperma de um lugar e o óvulo do outro. Isso não tem jeito. Eu posso até fazer um óvulo copiado, né? Posso fazer um esperma copiado, mas continua sendo um esperma que seja de um homem. Ele é cópia de um outro esperma, né? É um clone. Então, agora, a referência espiritual que nos diferencia dos animais, só o contato humano. Eu vejo que entre esses que eu estava falando para vocês. A solução não vai ser o Estado pagar para a mulher ficar em casa. A solução vai chegar um momento que vai ter que se exigir. O homem tem que estar ao lado da mulher, os dois dividir, para os dois serem felizes. Trabalharem quando quiserem trabalhar, cuidar de filho quando tiver que cuidar de filho. Né? Para preservar a espécie. E eu acredito que no futuro vai ter até uma lei nos obrigando a ter filhos. Né? Porque vai começar a faltar ser humano. Hoje nós temos um excesso demográfico porque nós temos essas sociedades mais primitivas querendo dominar o mundo por expansão, né? Pela geração de filhos. Né? Que vê a Índia, né? Existem religiões, existem práticas e exigências religiosas que querem que a mulher tenha vários filhos, tenha educação religiosa focada nesse aspecto. Mas isso vai desaparecer com o tempo. Até lá, evidente, essas populações vão crescer e vão ser problema para quem pensa diferente. Né? E como é que nós vamos educar essa turma toda num processo rápido e dinâmico que a sociedade vai exigir? Né? E eu tenho muito no confronto mais adiante. O confronto dos seres. Né? O pior, o confronto do ser que não quer hostilidade